Tá sentindo isso? Cuidado, hein? Sabe que quando o Flamengo fica muito tempo sem jogar e quando volta a jogar, sabe o que acontece, né? Da última vez foi 4-0 Bragantino. No primeiro teste do Tite, com esses desfalques que a gente compartilhou com vocês essa semana toda por conta da Copa América. Roda o VT. Um time motivado para retomar a liderança, porém com muitos desfalques. O rubro-negro que for ao Maracanã hoje vai poder matar a saudade da equipe, mas terá um time diferente em campo e também no banco de reservas. Como vimos nos treinos da semana, o técnico Tite terá que improvisar algumas peças no time titular. Léo Pereira fará a lateral esquerda, enquanto Léo Ortiz ficará de primeiro volante. Além disso, o treinador terá a possibilidade de usar os mais jovens no jogo. O goleiro Diogo Alves, os zagueiros Iago e Carbone, o volante Ryan Lucas e o atacante Huerton são novidades entre os relacionados. A partida será de oportunidades e desafios, mas com uma vantagem de jogar em casa. Além disso, o Flamengo tem 5 vitórias seguidas e não perde desde a 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. São 16 gols marcados e apenas 1 sofrido. O rubro-negro tem 14 pontos e é vice-líder, mas pode voltar a ponta em caso de vitória. O time está com a mesma pontuação que o Bahia, que é o 3º colocado. Com o desfalque, mas a motivação elevada, o Flamengo volta em busca de um bom resultado logo mais. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você. Lucas Pedrosa, Boa você tarde. de casa, @SBT Rio é o nosso Twitter oficial, desculpa, me deu uma embaralhada. E @SBT Rio oficial, nosso Instagram oficial, assim você conversa com a gente, tá aí na hashtag também pra mandar a tua fotinho, tua mensagem, pra rodar aqui no nosso Twitter que fica na sua tela. Vene Casagrande, você tem o provável Flamengo de hoje? Boa Você tarde. já falou a semana inteira, mas a gente é pago pra falar. Até porque tem uma audiência rotativa, né? Isso Nem é sempre a verdade. pessoa que está assistindo hoje assistiu ontem. Aliás, vamos mandar um beijo pra todo mundo que almoça com a gente todo verdade. dia. Beijo. Ontem eu recebi uma foto de um casal almoçando no Dia dos Namorados com a gente. Um beijo pra todo mundo que E sabe qual é o almoça melhor com a gente. elogio, pelo menos na minha opinião, que eu posso receber? Olha, eu mudei minha rotina para assistir o programa verdade, de vocês. eu também. Quando a pessoa muda a rotina, é porque de fato ama o nosso programa. Um beijo. Então, para você que ama o nosso programa, eu vou repetir aqui a escalação do Flamengo para pegar o Grêmio daqui a pouco no Maracanã, às 8 horas da noite. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira fazendo a função de lateral esquerdo, 2 volantes, Léo Ortiz fazendo a função de volante, ou seja, improvisado, mas ele já fez essa função anteriormente no Red Bull Bragantino, e aí o Igor Jesus atuando ao lado dele. Os 2 meias, Gerson e Lohan, e os 2 atacantes, Everton, Cebolinha e Pedro. Ô, Lucas Pedrosa, você com sua careca de HD, dos improvisados aí, que a gente tem o Léo Pereira do lado esquerdo e o Léo Ortiz como volante, quais já fizeram essas funções ou no Flamengo ou em outro time? Eu acho que o próprio Léo Ortiz no Flamengo já fez alguns minutos, não ficou como volante? Ou não? Ambos já fizeram Ô, uma Veneza. função, né? Ambos já fizeram a função, o Léo Pereira na lateral esquerda e o próprio Léo Ortiz como volante no Red Bull Bragantino. Pouquíssimos jogos, mas já fez também. Eu já falei aqui, eu acho que o Léo Ortiz tem qualidade suficiente para fazer essa função. A gente tem que ver dentro do jogo, porque jogar de zagueiro e de volante são funções completamente diferentes. Uma você joga de costas, outra você joga de frente. Uma você tem a responsabilidade de fazer uma saída de bola justamente de costas, e isso é difícil, porém o Léo Ortiz tem muita facilidade com as 2 pernas, isso já ajuda ele bastante. E no caso do Léo Pereira, eu acredito que ele vai fazer muitas vezes a função de terceiro zagueiro para ele poder fazer essa saída de 3 que a gente comentou aqui diversas vezes no programa, que é uma saída muito natural desse time e é uma saída muito utilizada no futebol, onde você desce esse lateral para poder fazer a saída de 3 e libera os alas. Nesse caso, o Flamengo vai poder ter o Everton Cebolinha, que é uma válvula de escape muito grande, e o próprio Lohan ou o próprio Gerson podem inverter nessa ponta direita, né? E além do Wesley, que também é um cara que, para mim, ofensivamente, ele é muito melhor do que defensivamente. Então a gente tem um Flamengo aí que tem funcionalidades, tem versatilidade, tem velocidade, tem qualidade também, que apesar dos desfalques por conta da data FIFA, por conta da Copa América, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer hoje o Grêmio, principalmente sem o Diego Costa. Venê, deixa eu ver a foto de um possível reforço do... Pior que tá nele mesmo. Foi por acaso. Inclusive, Não pode falar só agora, finalizando esse comentário. Por exemplo, do lado esquerdo, embora muita gente fique preocupado com o Léo Pereira, que ele não vai tanto, obviamente, ele é zagueiro, Sim. vai fazer o papel de lateral, mas o Cebolinha, ele consegue fazer essa recomposição defensiva muito bem. Já do outro lado, o Gerson não faz tanto.
Então o Wesley vai ter que trabalhar bastante. Curioso, né? Sim. Se a gente está falando de um cara que tem de origem ali um poder defensivo como volante, uma boa saída de bola, que é o caso do Gerson, e o Cebolinha, que sempre foi ali um atacante, e aí quando você coloca ele como os dois numa mesma função, só que espelhados, e você tem um cara, o atacante marca melhor que o antigo zagueiro. verdade. Isso é muito curioso de você E é por isso, pensar. na minha opinião, o Cebolinha ele consegue render mais no esquema tático do Tite do Sim. que o próprio Bruno Henrique, por exemplo. Perfeito. Que é quem disputa a posição. Sabe quem com era ele. assim? O Vitor Sá. Muito bom. O Vitor Sá tinha um poder ofensivo muito grande e um poder defensivo muito grande também. Sim. É o mesmo caso do Cebolinha. E, na minha opinião, esse é o passo para a modernidade do futebol. Eu acredito que a gente vai acabar vendo mais e mais e mais desses meninos vindo da base com essa capacidade, ô Pedrosa. Porque hoje o futebol te exige muito mais só do que o 9, só ser um camisa 9, né? Eu não tô falando de exigência, de versatilidade, que eu sempre critico isso aqui. Eu tô falando dentro da sua função, você tem que ter o poder também do coletivo. Claro. E você, como ofensivo, você também tem que ser um pouco defensivo, né? É aquele papo do sistema defensivo, né? E esse papo de sistema defensivo só zagueiro, isso não existe mais. Muito pelo contrário, é o time inteiro que marca e você tem funções sem a bola. Se você é um grande jogador sem a bola, você vai conseguir desempenhar também com a bola. E a gente sabe, se o cara não é extra classe, se ele não é um gênio da bola, ele não pode só ficar jogando com a bola por conta da qualidade dele. Muito pelo contrário, ele tem que ajudar o time. E nesse contexto do time do Flamengo, eu acredito que o Igor Jesus vai ficar bem centralizado, um cara mais fixo naquela posição para ele poder cobrir o lateral, para ele poder cobrir as subidas do Wesley, para ele poder cobrir o fato do Gerson e do Lohan muitas vezes caírem pelo lado direito. Como ele não é um jogador, na minha opinião, que é ofensivo, muito pelo contrário, ele é muito mais do toque rápido, do cara que dá o passe vertical, mas também que tem uma boa marcação. Eu acredito que o Igor Jesus, nesse time do Flamengo, vai ficar mais fixo para cobrir esse lado direito, que é um lado mais enfraquecido do Flamengo. O Vene Casagrande tem drone de jogador da Lazio negociando com o Flamengo. É esse aí que você me mostrou? É esse jogador de 24 anos, Marcos Antônio, o nome dele. Uma notícia que saiu primeiramente na imprensa italiana e nós confirmamos que, de fato, o Flamengo tem iniciado conversas para tentar a contratação desse esse jogador. Que tá na tela, Vini? Marcos Antônio. É um jogador que pertence à Lazio, 3 temporadas na Lazio, e na última temporada ele foi emprestado ao PAOK da Grécia, e um dos empresários chegou ao Rio de Janeiro para se reunir com o Flamengo e trabalhar com o Flamengo um projeto para poder apresentar uma proposta à Lazio. Ele ainda tem contrato com a Lazio longo, até 2027, se não me engano, mas aí o Flamengo tem interesse nesse jogador de 24 anos e vai tentar a contratação, tal como o Claudinho, que a gente mencionou ontem aqui. São 2 jogadores que estão na mira do Flamengo, já pensando na próxima janela de transferência. Então é um bom jogador, pelo que a imprensa italiana noticiou sobre ele. Jovem, né? Jovem, 24 anos, perfil que o Flamengo gosta, e agora o Flamengo vai tentar a contratação. Repito, vai se reunir com o empresário dele para fazer um projeto e apresentar uma proposta à Lazio e quem sabe conseguir a contratação desse atleta. Um nome não muito conhecido aqui no Brasil, mas você tá fazendo bem. Vem. Pelo que eu soube, pelo que eu escutei, pelo que eu ouvi, é um jogador que iria se encaixar muito bem no time do Flamengo. Em qual lugar ali do time do Flamengo? Ele pode fazer a função que o De La Cruz faz, por exemplo. Ele pode fazer a função que o Arrascaeta faz. É um meio-campo moderno, que joga em várias posições dentro do meio de campo. 24 aninhos. 24 anos. O Flamengo tá trazendo, ele tá pronto, né? Porque Não, pro Flamengo estar pensando em trazer. Ah, desculpa. Quem me dera se já tivesse trazendo. Porque também eu falo isso, o povo fala que o Vene falou que já trouxe. Não, recorta e joga na internet. É isso aí. Fernanda Maia crava, Marcos não Antônio no Flamengo. Olha, eu não tô cravando nada, tá, gente? Até quando eu posso cravar, eu não cravo. É verdade. Então, nunca façam cortes meus de drone. Meu drone não fala, meu drone não tá nem aí, meu drone tá mudo. Só escuta. Ô, Pedrosa, o que a gente vê é sempre o Flamengo trazendo jogadores já prontos, de ponta, nomes fortes. Até porque o craque ele vai estar fabricando em casa e dessa forma que o Flamengo gira o dinheiro, né? Para trazer um menino de 24 anos, ele entende que ele tá prontinho para jogar, para estar fazendo um serviço pro Flamengo, né? Exato, e justamente numa posição que a gente comentou aqui, né? Que o Flamengo precisa se reforçar. Quando a gente fala em Claudinho, Marcos Antônio, é o setor de meio campo. É um setor que o Flamengo já tem um Arrascaeta que já não consegue mais
ter a regularidade que ele tem, continua sendo o Gene, mas você tem o De La Cruz e não tem um substituto à altura, então o Flamengo precisa de um reserva sendo esse motorzinho. E pelos lances que a gente pôde ver aí, o Marcos Antônio parece ser esse jogador, além de também ter tido uma experiência na Europa, onde você requer muita intensidade. Eu acho que o Flamengo está em busca desse tipo de jogador, que possa trazer um time intenso, que é justamente o que o Tite pede, e hoje o Flamengo não tem um atleta para poder fazer essa função na ausência do De La Cruz. E também podendo utilizar um meio-campo mais intenso na ausência do Arrascaeta. Então você tem o Marcos Antônio, você tem o Claudinho no radar, eu acho que faz todo sentido para esse elenco do Flamengo. Fala Só em para o Claudinho. torcedor que não conhece o Marcos Antônio, ele saiu muito cedo do Atlético Paranaense, é cria da categoria de base do Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, depois teve uma longa passagem pelo Shakhtar da Ucrânia, uma passagem pela Lazio, foi contratado pela Lazio e emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada. Ou seja, ele está há muito tempo na Europa. E é um jogador, segundo uma pessoa do Flamengo me disse, que se destaca e não é convocável, entendeu? Por quê? Porque isso é bom porque não desfalca o Flamengo. Ah, tá. Entende? O Flamengo Entendi. pensa muito nisso. Por exemplo, o Felipe Anderson no Palmeiras, embora esteja pensando no retorno à seleção brasileira, é um grande destaque e ele não é convocável. Ele, entendeu? Entendi. Não vai desfalcar Aham. o Palmeiras em nenhum momento. Perfeito. Dificilmente vai ser É convocado, isso, exatamente. né? Olha aqui, você acha que o Flamengo terá um bom rendimento mesmo com tantos desfalques? Essa foi a pergunta que eu mais fiz aqui para eles dois durante as últimas semanas, porque esse foi o grande assunto nesse Flamengo. E aí a primeira opção é sim, tem elenco, é a que está ganhando por enquanto. Não, muitos desfalques é a segunda opção. E vai oscilar é a terceira opção. Vene, você vai votar em que aí, Vene? Olha, eu acho que o Flamengo tem elenco, mas de fato eu tenho dúvida de como o time vai reagir com tantos desfalques. Inclusive, se a gente for parar e pensar nesse período da Copa América, o Flamengo tem que pensar em não ficar muito longe dos líderes. A verdade é essa. Porque se continuar com uma distância curta, beleza, dá para sonhar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, se você começar a tropeçar muito, perder muitos pontos e se afastar muito dos líderes, por exemplo, Botafogo perdeu quase ninguém, só perdeu o Savarino de convocado, correto? Sim. E outros times também estão se destacando, o Atlético Paranaense. Então, na minha opinião, o Flamengo tem como missão durante a Copa América não se afastar dos líderes do Campeonato Brasileiro. E qual foi o seu voto aí, Pedrosa? Hoje eu acho que o Flamengo vai conseguir um bom desempenho contra o Grêmio. Eu acredito numa vitória, mas dentro dos 9 jogos da Copa América eu acho que o Flamengo vai oscilar. A minha resposta é a quarta. Não tenho bola de cristal. Venê, você tem alguma informação do Claudinho em relação ao que você trouxe ontem? Não, troca a música. Não, agora não é barulho de drone. Não tem nenhuma grande novidade. Só quero ouvir um pouquinho do Claudinho Buchecha. Você pode falar um pouquinho mais? O que eu sei que Claudinho é um nome que agrada a todo mundo dentro do Flamengo. A questão é, o Zenit obviamente vai fazer uma pedida extremamente alta e tem clubes da Arábia também de olho nesse jogador que poderia dificultar. Mas a gente sabe que o Claudinho tem um desejo de retornar ao futebol Quando foi brasileiro. que o Claudinho, que ficamos tocando essa música aqui? Já eram vocês, não Foi é? na 22? Foi na última janela de transferência. Ou 23? 23. Foi na última janela de transferência. Que o Flamengo também tentou o Wendel. O Flamengo tentou dois jogadores é do verdade. Zenit. Foi ano passado. verdade. Foi ano passado. Foi isso. Do ano passado para esse ano. Foi isso, na última janela de E transferência. durou um tempão também esse namoro aqui, ó. Cara, o do Wendel eu acho que é um namoro que dura muito mais tempo. Eu acho que o Wendel, na verdade, ele vive, entre aspas, se oferecendo ao Flamengo a todo momento. O Claudinho é um cara mais pés no chão, entendeu? Eu não sei se ele vai querer ou não, mas já já a gente vai falar do Vasco, tá? Claudinho? Vamos dar uma olhada na classificação. Achei que você querer ou não o Claudinho. Vai falar do Coutinho, né? É, bom nome também. Então, é Que quase, fez né? aniversário ontem. Que fez aniversário ontem. Tem boa Quantos notícia. anos ele fez? 32. 32 aninhos. Olha aí, põe na tela aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Não mudou muita coisa não, né, gente? Porque ninguém jogou, a gente já fez essa passada a limpo aqui, mas vamos mostrar mais uma vez. Botafogo é o líder, mas ele tem um jogo a mais que Flamengo, Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense, né? Só o Atlético Mineiro jogou aqui em cima, né? E aí, ontem mandei mensagem pra Pedro Certezas. Eu tava com ele ontem. Mandei um áudio, né? Uma gritaria, uma coisa. Chapinha! Aí sabe o que ele fez? Também responde assim. Tá O maluco. que é que você tá rindo? Tá ficando maluco ele. Falei pra ele, eu falei, cara, de novo, cara. Você vai entrar nessa de novo. Deixa a gente... Tá na hora de fazer o seguinte, Pedro. Cristiano Ronaldo,
Você não acha que o ciclo do Luiz Castro acabou aí, não? Tem outro português aqui, Arthur Jorge. Eu não vou deixar dessa vez. Olha... Eu vou quebrar o telefone dele, eu não vou deixar, você vai ver. A sorte é que ele tá na Eurocopa. Se tivesse mas nem tá se Mas destacando tem lá, né? outro que pode telefonar. Quem? O Messi. É, tem isso Vai também. que esse garoto também, não sei. Quem é o treinador lá do negócio lá dos Estados Unidos? Não, você me pegou de surpresa. Troca a cara. página. Ah, eu vou lá Deve no ser o Walmart Messi lá. mesmo. Eu vou lá naqueles É o Messi e o rosa da Suárez. vida pegar o Messi. O Soares que foi convocado, né? É, foi convocado. Ó, o Fluminense já jogou, 16º ficou em 6º. O Vasco também, mas o Vasco tem um jogo a menos. Ou não? Não, o Vasco não tem jogo a menos. Tem sim, o Palmeiras hoje. Ah, tá. Era melhor nem ter. Era melhor nem ter o jogo. Tu acha melhor perder de WO, então? Porque é só 2-0 WO. É 3. 3? Perdão, então. Obrigado por me corrigir. Acho que não é tão bom, não. Pra quem perdeu de 6, Olha aqui, o Vasco encara o Palmeiras.